Olá! Seja bem-vindo ao Clube de Leitura Logos e Letras. Leitura compartilhada do livro Com Vergonha do Evangelho, quando a Igreja se torna como o mundo. Um livro de John F. MacArthur Jr. Capítulo 6, primeira parte. Páginas 137 a 141. O poder de Deus para a salvação. Quando o Evangelho é pregado, completa e poderosamente, e o Espírito Santo é enviado dos céus, nossas igrejas não apenas retêm os seus, mas ganham outros convertidos. Mas, quando desaparece aquilo que constitui a força da igreja, ou seja, ao ser encoberto o Evangelho e menosprezada a vida de oração, tudo se transforma em mera aparência e ficção. Por isso, nosso coração fica machucado de tristeza. Charles Haddon Spurgeon. Um livro recente, do gênero amigável, inclui uma seção intitulada Tempos Diferentes Exigem Mensagens Diferentes. Esse título chamou-me a atenção, então resolvi lê-lo. O autor, pastor de uma grande igreja, do tipo amigável, diz que os tempos modernos têm devastado tão profundamente a autoestima das pessoas que agora elas precisam ouvir uma mensagem diferente daquela que era apropriada para 100 anos atrás. Ele escreve: em épocas passadas, o espírito humano era bem mais forte do que hoje. Assim como o alto preço do sonho americano, a modernidade tem exigido muito do espírito humano. O estresse da vida moderna tem exercido um impacto grandemente negativo sobre a autoestima do homem moderno. A consequência disso é que existe um alto nível de fragilidade no ego do homem contemporâneo. A geração do pós-guerra, em particular, tem sido fragmentada e estraçalhada pelo ritmo acelerado do desenvolvimento atual. É por este motivo que nossa geração do pós-guerra se encontra num estado tão frágil. Você já gastou tempo lendo mensagens pregadas por alguns dos grandes pregadores do século XIX? Se já o fez, provavelmente terá percebido que os homens daquela época falavam a um público diferente do nosso e se dirigiam a esse público de forma bastante diferente. Por causa dessas diferenças, discordo daqueles que dizem que tais mensagens são propícias à nossa época. Pode notar que as pessoas de nossa cultura estão com seus corações profundamente partidos e feridos. Necessitam desesperadamente serem curadas e recompostas. Mas o processo de cura, creio eu, é diferente para cada época e cada geração, incluindo esta em que vivemos. Sim, épocas diferentes requerem mensagens diferentes. Este autor é bem claro em externar seu ponto de vista. Admite francamente acreditar que a pregação deve se amoldar ao espírito da época. Seu livro também traz o endosso incondicional de vários dos principais líderes do movimento da Igreja Amigável, do movimento de marketing na igreja e do movimento de crescimento de igreja. Como é que esse pastor, então, pensa que devemos determinar qual é a mensagem adequada para nossos dias? Ele fornece uma lista de sugestões aos pregadores de hoje. Primeiro, visite a seção Faça Você Mesmo, nas livrarias locais. Segundo, tenha um pequeno grupo de pessoas que entregue regularmente uma lista de seus maiores desafios, tanto em casa como no trabalho. Terceiro, de forma semelhante, faça um levantamento das necessidades de várias pessoas não crentes de sua comunidade. Quarto, leia, periodicamente, exemplares das revistas Veja, Isto É e Time, visto que essas publicações tendem a identificar quais as necessidades e os temores sentidos pelas pessoas na vida diária. Quinto, tenha alvos práticos para cada estudo, mensagem ou programa de sua igreja. Sexto, componha títulos práticos e atraentes para suas mensagens, a partir de vários textos bíblicos. Sétimo, limite sua pregação a aproximadamente 20 minutos, uma vez que a geração do pós-guerra não tem tempo de sobra. E não se esqueça de manter suas mensagens brandas e informais, regando-as liberalmente com humor e anedotas pessoais. Essa lista é uma receita para pregação fraca e insípida. Também opõe-se diametralmente ao ministério bíblico. Em uma portentosa crítica ao movimento de marketing na igreja, Douglas D. Webster compara a pregação bíblica com os métodos da filosofia amigável. A pregação bíblica era teocêntrica, revelava o pecado,
Tocava no ego e transformava vidas. Era completamente o oposto dos sermões rápidos e informais de hoje que cristianizam a autoajuda e servem mais para entreter do que convencer do pecado. Há tantas ilustrações nos sermões de hoje, sensíveis ao mercado, que o ouvinte se esquece da verdade bíblica que está sendo ilustrada. Tantos casos pessoais, que o povo conhece mais o pastor do que a Cristo. Tantas histórias de interesse humano, que ouvir o sermão é mais fácil do que ler o jornal de domingo. São tão práticos, que não há quase nada a ser praticado. Não devemos nos admirar do fato que os cristãos nominais deixam a igreja sentindo-se bem. Sua autoestima foi preservada intacta. Seus corações e suas mentes foram acalmados com a teologia superficial, com máximas cristãs e algumas outras questões práticas relacionadas à autoestima, filhos ou trabalho. Mas permanece a questão. A palavra de Deus estaria sendo pregada de modo fiel e eficaz, penetrando, com a verdade de Jesus Cristo, em áreas nas quais o ouvinte sente-se confortável e retirando-lhe a máscara de autossatisfação? A verdade é que ninguém pode seguir uma estratégia orientada por marketing e permanecer fiel às Escrituras. Os pregadores que se interessam pela filosofia da igreja amigável, não podem proclamar com ousadia todo o desígnio de Deus. Aqueles que almejam pregar uma mensagem conveniente à nossa época perceberão que estão em discordância com a eterna verdade da Bíblia. Os pastores que são orientados pelos jornais do dia, em vez de seguir os conselhos da palavra de Deus, logo descobrirão que a mensagem que parecia tão importante na semana passada hoje é irrelevante. Pregações que utilizam-se dos assuntos efêmeros de nossa época para camuflar o Evangelho ocultam a própria força que torna verdadeiramente poderosa a boa pregação do Evangelho. Afinal de contas, as nossas histórias, aplicações, técnicas, brincadeiras, títulos atraentes, esboços talentosos ou outros artifícios não são o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. O poder de Deus é o Evangelho. Fui separado para o Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é uma exposição bem elaborada do Evangelho, quase no estilo ponto por ponto. No primeiro versículo da carta, Paulo descreve a si mesmo como separado para o Evangelho de Deus. O Evangelho era o alicerce do ministério de Paulo, e na carta aos Romanos, ele faz uma apresentação minuciosa e clara do mesmo. Paulo escreve acerca da ira de Deus e do pecado do homem, capítulos 1 a 3. Da justificação e da justiça imputada, capítulos 3 a 5. Da santificação e da retidão prática, capítulos 6 a 8. Da eleição de Israel e rejeição de Cristo por parte dos judeus, capítulos 9 a 11. E, do capítulo 12 até o final da carta, faz aplicações práticas de várias verdades do Evangelho. O Evangelho é o tema desenvolvido por Paulo em toda a epístola aos Romanos, e uma das razões por que ele a escreveu parece ter sido mostrar-lhes a centralidade do Evangelho em toda a vida e ministério cristãos. Ao falar de o Evangelho, temos a tendência de pensar em uma mensagem evangelística, e com certeza, o Evangelho é isso. Mas não é apenas um esboço com 4 ou 5 pontos acerca das verdades salvadoras. O Evangelho, no sentido que Paulo e os demais apóstolos empregaram o termo, incluía todas as verdades reveladas a respeito de Cristo. Confira Romanos 1 a 6, 1 Coríntios 15, 3 a 11. O Evangelho não se limita à conversão e à justificação pela fé, mas engloba todos os outros aspectos da salvação, desde a santificação à glorificação. Portanto, a importância do Evangelho não cessa no momento em que ocorre o novo nascimento, aplica-se a toda experiência cristã. E, quando Paulo e outros autores do Novo Testamento falavam acerca de pregar o Evangelho, não estavam se referindo a pregar somente para os incrédulos. Confira Romanos 1,15. Todo o ministério da Igreja, em seus primórdios, concentrou-se no Evangelho. Ninguém teria sugerido um debate acerca de política, um programa de perda de peso, uma comédia, uma peça teatral, um seminário a respeito de como ensinar os filhos a largarem as fraldas ou um curso, para executivos, sobre como administrar o tempo com eficiência, tendo em vista aumentar a frequência à igreja. A igreja e todos os seus ministros tinham um só objetivo em mente e estavam comprometidos com a singular tarefa de fortalecer os crentes, a fim de que estes propagassem o Evangelho no mundo.
O compromisso pessoal de Paulo para com o Evangelho como o âmago de seu ministério é visto claramente no início da carta aos Romanos, onde ele expressa seu desejo de ir a Roma e ministrar aos santos ali. Paulo queria muito ir a Roma. Ele não tencionava ir lá para renovar antigos relacionamentos, embora tivesse vários bons amigos que faziam parte daquela igreja local. Nem estava interessado em ministrar a uma de suas igrejas, pois não fundara a igreja em Roma. E, também, sua ida a Roma não seria um meio de escapar da perseguição em outros lugares, pois certamente seria alvo de ataques em uma cidade que militava em oposição ao cristianismo. A paixão de Paulo, entretanto, era pregar o Evangelho, e ele não conseguia esperar até fazê-lo também em Roma, o centro do mundo civilizado.